A paz do Senhor, eu sou Janaína Botti e nesse vídeo nós vamos comentar Gênesis capítulos 35, 36 e 37, dando continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Lembrando que no capítulo 34, então, nós tivemos aquele acontecimento triste com Diná, sobre o abuso dela e a vingança dos irmãos lá em cima do povo de Siquém. E assim acaba o capítulo 34, com Jacó lamentando ali, furioso com os filhos, lamentando a vingança que eles praticaram, porque eles estavam em um lugar, uma região com um povo difícil, com um povo violento, e isso se tornaria um perigo continuar morando ali. Dessa forma, nós terminamos então a leitura anterior, ali no capítulo 34. Começamos então o 35. Depois desses acontecimentos com Diná e Siquém, disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então veja, lá atrás, quando Jacó ainda estava morando com Labão, Deus havia falado para ele: volta para o lugar de onde você veio. Jacó deveria ter voltado aqui, era para ir para esse lugar, essa região aqui de Betel. Mas ele parou na região de Siquém. Ele foi para onde não devia ter ido, e ali aconteceu o que não deveria ter acontecido, o que poderia ter sido impedido. Resultado da desobediência. Então aqui no 35, ele vai finalmente para o lugar onde Deus tinha falado para ele ir. E é interessante que Deus fala, né, sobe a Betel. Então, embora geograficamente seja isso, né, subir, mas há também aqui essa conotação espiritual, de subir a Betel, de ir, né, sempre quando vamos para adorar a Deus, nós estamos subindo, nós estamos melhorando de onde nós estamos avançando na nossa jornada espiritual. E esse é o ponto aqui. E esse versículo 35, ele acontece cerca de 30 anos depois de Jacó ter fugido de Esaú. 20 anos que ele ficou em Labão, e mais ou menos aí uns 9, 10 anos que ele ficou aqui nessa região aqui de Siquém, né, essa região toda aqui, finalzinho do 33 e o 34, uns 9, 10 anos aí. Então já são uns 30 anos que aconteceu o encontro com Deus em Betel, de quando ele estava fugindo de Esaú, né, aquele encontro da escada com os anjos subindo e descendo. Versículo 2, então disse Jacó a sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então ele fala para a família tirar toda a idolatria, todos os ídolos, tudo o que eles tudo que eles tinham ali de deuses estranhos. É interessante que todos esses deuses estranhos começam ali. Em 10 anos, a família se enche de deuses estranhos. Versículo 4, então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas, né? Brincos e outras coisas ali. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém, e partiram. Veja o versículo 5. E o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Então, Deus protegeu Jacó e toda a sua família, os seus rebanhos, até que eles saíssem de Siquém e chegassem a Betel. Porque se não fosse a proteção de Deus, esse povo ia matar a família de Jacó, por causa da morte que eles provocaram ali no povo de Siquém, nos homens de Siquém. Versículo 6, assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã, esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia diante da face de seu irmão. Então ele voltou para o mesmo lugar. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Monra-Bacute. Então, sobre Rebeca, a mãe de Isaac, nós não temos registro da morte dela. Depois que Esaú e Jacó brigam e Jacó foge, eles não têm mais registro, ação de Rebeca. Ela simplesmente não aparece mais na história.
E esse é um ponto porque é a punição de Rebeca, é o que ela colheu por ter, junto com o filho, enganado o próprio marido. Não se fala mais nela, e eu sempre falo o seguinte: a alegria de uma mãe, a alegria de um pai é ver os seus filhos crescendo. É ver os filhos dos filhos, né, os netos. Rebeca não teve esse prazer. Ela não viu Jacó voltar depois dos 20 anos, ela morreu nesse período, e ela não viu os netos. Ela não teve essa alegria. E aqui então Débora morre, com certeza tem o processo do luto aqui, principalmente para Jacó. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padarã, e abençoou, e disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não se chamará mais o seu nome Jacó, mas Israel será o teu nome, e chamou o seu nome Israel. Disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abrão e a Isaque, e a tua semente depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele do lugar onde falara com ele. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite. E chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele de Betel. Partindo de Betel, e havendo ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, teve um filho Raquel, e teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também esse filho terás. Aqui a parteira refere, então, lá a Gênesis 30, quando nasce José, né? E Raquel fala: com José eu ainda terei outro filho, mostrando ali a fé dela de ter outro filho. Então, aquilo que ela falou no nascimento de José está se cumprindo aqui. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas o seu pai o chamou Benjamim. Assim, morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata. Esta é Belém. Olha que interessante. Então, Raquel morre onde? Mais ou menos 1730, 1750, 700 anos depois vai nascer Jesus. Mas o que eu quero comentar a respeito da morte de Raquel está aqui em Gênesis 31 e 32. Quando Jacó sai da terra ali de Labão, e Labão o persegue e encontra com ele ali na montanha de Gileade, Labão procura nas tendas onde estavam os seus ídolos domésticos, e Raquel esconde sentando em cima. Vamos lá. O que Jacó fala quando Labão o acusa de ter roubado os ídolos? Em Gênesis 31 e o versículo 32. Jacó fala assim: com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então, o próprio Jacó disse, né? Com quem achares os seus deuses, esse não viva. E isso realmente vai acontecer aqui. Raquel vive somente 10 anos depois dessa fala aqui de Jacó. E assim ela morre. José tinha então aqui cerca de 10 anos, e aí nasce Benjamim, o último dos filhos de Jacó. Versículo 20, Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. E este lugar onde Raquel foi enterrada, ali em Belém, é ponto turístico até hoje. É ponto de peregrinação de turistas. Então partiu Israel e estendeu a sua tenda além de Migdal-Eder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel soube-o, e eram 12 os filhos de Jacó. Então, olha só, Ruben vai e se deita com Bila. Bila é a serva de Raquel. Raquel morreu, Bila ficou sozinha ali, não tinha mais a sua ama, e talvez até isso tenha deixado a situação vulnerável, e Ruben se aproveitou. Agora, Ruben era o primogênito dos filhos de Jacó. E essa questão dele se deitar com a concubina do pai, o pecado, vai influenciar na perda da sua primogenitura. Ele não vai usufruir das bênçãos da primogenitura. E aí, do versículo 23 até o 26, vem ali a descendência de Jacó, falando ali dos seus filhos, né, os filhos de Leia,
os filhos de Raquel, os filhos das duas servas. Agora preste atenção ali no de Leia, não cita a filha, não cita a Diná. Mais para frente nós vamos falar sobre ela. Vamos ao versículo 27. E Jacó veio a Isaac, seu pai. Eu fico imaginando o encontro de Jacó com Isaac. Isaac já estava velho. Isaac sabia, Deus tinha falado com ele, renovado a aliança com ele, de que dele viria um povo tão grande, tão numeroso como as estrelas do céu e a areia do mar. E aí nós vemos Isaac, imaginamos, né? Não imaginamos Isaac encontrando com Jacó, com aquela penca de filhos, 12 filhos e uma filha. Aqui já 3 mulheres, porque Raquel já tinha morrido. Imagina a alegria desse Isaac. E Jacó veio a Isaac, seu pai, a Manre, a Kiriat Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaac. E foram os dias de Isaac 180 anos. Parece que ele esperou Jacó voltar, ter esse reencontro para daí morrer. Isso é conjectura minha, a Bíblia não fala isso. Mas foi bem em seguida. Jacó chega, se instala e aí Isaac morre, né, na decorrência. E foram os dias de Isaac 180 anos. Então, quando Isaac morre, Jacó e Esaú estão com 120 anos, porque eles nasceram quando Isaac tinha 60. E Isaac expirou e morreu e foi recolhido aos seus povos, velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Muito bem. Aí vamos ao capítulo 36. Aqui o 36 é um hiato aqui no meio da história de Jacó, porque vai falar sobre os descendentes de Esaú. Nós não vamos nos ater aqui aos detalhes. Ele é um registro da história de Esaú, dos filhos de Jacó, tem sua importância, e esse povo que descende de Esaú vai ser citado até lá em Malaquias, vai acompanhar todo o Antigo Testamento. Este povo descendente de Esaú aqui, os edomitas, se tornarão inimigos de Israel mais para frente, alguns séculos depois. E esse capítulo 36, depois leia, nós não vamos ler aqui, não cabe a leitura aqui, não vou ler genealogia especificamente, vou apenas comentar. Esse capítulo 36, ele fala muito sobre as escolhas que nós tomamos na vida. Quando Esaú foi casar, lá atrás, ele desagradou tanto o pai como a mãe ao escolher as suas mulheres. E Rebeca falou para Isaac na época, olha o que Esaú está fazendo. E a Bíblia registra que Rebeca ficou triste com as escolhas de Esaú. Leia depois, lá em Gênesis 26, no finalzinho ali, 34, olha, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. E essas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. Ele casou com cananeias, com etéias, com pessoas, com mulheres que não eram da sua descendência, que não eram parentes, né? E isso desagradou muito tanto a Isaac como a Rebeca. Então, o capítulo 36 de Gênesis, que apresenta a genealogia de Esaú, ele é dividido ali em partes, né? Tem as esposas, tem os filhos, as posses e a questão ali das terras. Eles vão habitar, porque cresceu muito e não dava mais para ficar na mesma região que Jacó, então eles foram habitar na região de Edom, que hoje é onde fica a Jordânia, aquela região hoje que é turística, ali de toda aquela parte ali, aquela região ali da Jordânia, tá? É onde Edom foi morar. Ele vai deixar de ser chamado de Esaú, daqui em diante vai ser Edom. Já tinha sido chamado de Edom em algumas passagens anteriores a esse capítulo, e esse povo então vai ser o povo edomita, como eu já disse, vai se tornar um povo inimigo de Israel. O capítulo 36 então, ele vai trazer sobre isso, sobre as escolhas individuais que nós tomamos e a influência disso no desenrolar da história de cada um, né? No plano de vida, na jornada de cada pessoa, essas escolhas, as iniciativas e os desfechos ao longo do tempo. Então, os filhos de Esaú vão ser homens de grande iniciativa, vão saber identificar água no deserto, o que é
de extremo valor, no lugar que a água é um dos bens de maior valor, e ele sabe fazer isso, ele vai aprender a identificar isso. E outros pontos interessantes aqui na família de Esaú. Povo inteligente, sim, mas um povo que vai se rebelar contra o povo de Deus. Leia depois, né, a independência dos clãs que vão vir aqui de Esaú, a autonomia. É como se cada filho, ele vai ter 5 filhos, é como se cada filho criasse o seu próprio pequeno reino. Né? Cada filho ali vai para uma cidade, para uma região ali em Edom, e vai desenvolver o seu próprio pequeno reino. Vão ter várias coisas ali diferentes do povo da descendência de Jacó. E esse povo de Edom vai ser um dos primeiros povos ali ao redor de Jacó que terão seus próprios reis. E isso vai influenciar no povo de Israel. Quando eles chegam na Terra Prometida, depois que Josué morre, já lá com Samuel, a dizer, queremos um rei também, a exemplo das nações ao redor. Uma dessas nações ao redor é a nação de Edom, o povo de Edom, tá bom? E aí, dessa forma, então, nós vamos para o capítulo 37. Em 37, começa a história de José. A história de José vai do 37 até o 42. E o capítulo 37, então, ele vai trazer essa questão das rivalidades familiares, das intrigas entre irmãos, os sonhos e a importância de saber para quem contar os sonhos, mas principalmente o capítulo 37 vai falar sobre a providência divina no desenrolar da história. Vamos lá, versículo 1. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, então, nasceu lá na terra de Labão. Eles ficam ainda 6 anos, depois que José nasce lá com Labão, que é quando Labão muda o salário de Jacó por 10 vezes. Aí eles vêm para a região de Siquém, ficam ali mais ou menos 10 anos. E aqui no 37, então, já tinha se passado mais ou menos mais um ano entre a morte de Raquel e a morte de Isaac. E aí José está com 17 anos. É dessa forma que nós vamos situando a história das pessoas na Bíblia. Nós vamos anotando e marcando a passagem do tempo. Não é uma coisa simples e nem fácil, mas que é possível, é só ir anotando os detalhes. Então, versículo 2. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava esse jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Aqui nós vemos um ponto importante de Jacó. A predileção por um filho. E isso gera problema. Esse cuidado que nós precisamos ter como pais, não ter essa predileção por um filho. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Então, os irmãos já tinham dificuldade com José. E aí, quando ele tem um sonho, aqui no versículo 5, sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos. Por isso, o aborreceram ainda mais. Não é que eles começaram a não gostar de José por causa do sonho. Eles já não gostavam antes. Por quê? Porque José ia para o pai dele e contava tudo que eles faziam de errado quando estavam fora de casa. Aí o versículo 6, e disse-lhes, ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terá domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. O que imperava aqui nesse tempo, no Oriente Médio, era a cultura da honra. O que é essa cultura da honra? Era o filho mais velho, liderava, o filho mais velho tinha honra, o filho mais velho se destacava. Então aqui, com certeza, por eles não gostarem dele e aborrecerem José, por tudo, por ele ser o filho predileto do pai, porque ele levava e trazia as coisas, atualizava o pai ali em relação ao que eles faziam, e ainda ele tem esse sonho,
com certeza viu o questionamento de por que José é o preferido do pai? Por que é que José agora está tendo sonhos e nós não? Por que José vai nos liderar? Por que isso? Né? E aí no 9, e sonhou ainda outro sonho. E aí José fez o quê? Contou novamente esse sonho aos seus irmãos. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link de um texto que eu escrevi já há algum tempo, justamente sobre o cuidado de para quem contar os sonhos. Nós precisamos nos atentar para quem podemos contar um sonho. Não é para qualquer pessoa. Agora, José não tinha como ter essa maturidade aqui, ele só tinha 17 anos. Versículo 10, e contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe, que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe, teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José, não apacentam seus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse, eis-me aqui. E ele lhe disse, ora, vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale do Hebrom, e José veio a Siquém. E achou-o um varão, porque ele andava errado pelo campo. E perguntou-lhe o varão, dizendo, que procuras? E ele disse, procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, de onde eles apacentam. E disse aquele varão, foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Olha o que eles estão planejando. Versículo 19, disseram uns aos outros, eis, lá veio o sonhador mor, ou seja, o chefe dos sonhadores. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos, uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Eles estavam realmente incomodados com os sonhos de José. E ouvindo-o Rúben, o mais velho, livrou-o das suas mãos e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben, não derrameis sangue. Lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo seu pai. Então Rúben planejou, falou para os irmãos, vamos jogar ele aqui nessa cova e vamos abandonar ele aqui. Porque no seu coração ele tinha um intento de depois livrar José daquela cova e devolver ao pai, a Jacó. E aconteceu que chegando José, seus irmãos, tiraram José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos, que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde, vendamos a esses ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos israelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Rúben a cova, e Rúben não sabia que os irmãos tinham vendido ele para os ismaelitas. Eis que José não estava na cova, então rasgou as suas vestes e tornou seus irmãos e disse, o moço não aparece, e eu onde irei? Porque ele era o irmão mais velho, o pai ia cobrar dele o cuidado com os irmãos e o cuidado com José. Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. Veja, Rúben se desesperou quando não viu José. E os outros irmãos não contaram para ele que tinham vendido José. Aí mataram um animal, sujaram ali a túnica com sangue, e enviaram a túnica de várias cores e fizeram levar a seu pai e disseram, temos achado esta túnica, conhece agora se essa será ou não a túnica de teu filho. E conheceu-a e disse, é a túnica de meu filho, uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou suas vestes, e pôs pano de saco sobre os seus lombos, e lamentou o seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem,
Recusou, porém, ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. E assim nós terminamos, então, a leitura de hoje. Nós vamos acompanhar a história de José, então, aqui do capítulo 37 até o 42. O que se sobressai aqui, então, é Deus está no controle de todas as coisas. Deus continua providenciando. A providência divina ela é vista em toda essa passagem aqui no 37. José era para ter sido morto por seus irmãos. E não foi. Deus providenciou o quê? Que passasse por ali uma companhia, uma caravana de ismaelitas indo para o Egito. Assim ele foi vendido e foi tirado dali. O risco que ele tinha de perder a própria vida. E não podemos nos esquecer também dessa experiência de José, contando dos seus sonhos aos seus irmãos. Cuidado para quem contamos nossos sonhos. José não tinha muito o que fazer. Era novinho, com seus 17 anos, não tinha maturidade suficiente ainda. Mas nós conhecemos a história dele e podemos aprender com isso. Cuidado para quem contamos nossos sonhos. E aí aqui não é só os sonhos que nós temos enquanto estamos dormindo. É os sonhos de vida também, um objetivo que temos, alguma coisa que queremos fazer. Cuidado para quem contamos. Amém? Estamos encerrando então. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, coloque no vídeo aqui embaixo, que na medida do possível nós vamos respondendo, ou no próprio texto, ou em vídeo seguinte. Tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima leitura.